Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luardo e eu faço parte do projeto de Educação Financeira para a Promoção da Cidadania Financeira e eu vou estar acompanhando vocês no nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre capitalização e amortização. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que é cada um desses conceitos. A capitalização ele é o processo de construir um capital e ele se dá, por exemplo, ao depositar em épocas distintas uma certa quantidade na caderneta de poupança. A amortização, por outro lado, é o processo de extinção de uma dívida que pagamos em prestações. E isso é muito importante. Cada prestação corresponde à soma de uma parcela da amortização da dívida com a parcela de juros. E neste caso, os juros são sempre calculados pelo saldo devedor. Quando a gente trata desses assuntos, a renda é um conceito muito importante que a gente vai falar bastante ao longo do encontro. Ela nada mais é do que a sucessão de depósitos em épocas distintas destinadas a formar um capital ou pagar um bem. E os termos da renda são as parcelas ou os depósitos. O intervalo entre dois termos consecutivos é chamado de período de renda. E se esse período ele for igual, a renda é denominada periódica. Existe também o conceito de renda imediata ou postecipada, que é quando as parcelas vencem ao final de cada período a partir do primeiro. Bom, pessoal, então vamos tentar demonstrar isso que a gente estava falando através de uma fórmula matemática. Considere que você tem um capital de C0 e que decide fazer uma poupança. Você decide depositar K todo mês. Então, o K ele é fixo. Você vai depositar sempre a mesma quantia e não fará saques em hipótese alguma. Essa aplicação vai te render R% de juros ao mês. Lembrando que o R dividido por 100 é o I, a taxa unitária, que é o que a gente vai usar na fórmula e que vai usar nos exemplos também. Então, como que a gente consegue obter a fórmula que fornece o montante acumulado desse dinheiro após N meses? Então, vamos lá. A gente vai começar no início apenas com C0, que é o nosso capital inicial. No primeiro mês, a gente vai ter a quantia correspondente ao C0, mais um juro sobre essa quantia, e a gente vai depositar a nossa primeira parcela. No segundo mês, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter uma quantia que é referente ao primeiro mês, a gente vai receber um juro sobre essa quantia, que é essa parte que está destacada em azul, e a gente vai depositar mais uma parcela. No terceiro mês, a mesma coisa. Você vai ter a quantia do segundo mês, mais uma parcela de juros correspondente à quantia do segundo mês, que novamente é o que está destacado em azul, e mais uma nova parcela, uma nova prestação que você vai depositar. Isso vai acontecer posteriormente, consecutivamente, até você chegar no enésimo mês. Então, você vai ter uma fórmula aqui no começo que é bastante semelhante àquela que a gente conhece de juros compostos, que é um capital inicial mais os juros que vai render em cima desse capital por um período, né? O período que você quiser, que pode ser, sei lá, 10, 20, 15 meses, e mais as parcelas e os juros correspondentes a cada mês que você deposita uma parcela. Se vocês separarem, essa última linha que está destacada em azul, ela é a soma de n termos de uma progressão geométrica, uma PG, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 1 mais i. A gente pode reescrever essa PG da seguinte forma, que é essa forma que está destacada em azul, e é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, o montante que a gente vai querer descobrir, ele vai ser igual ao capital inicial ou valor presente, vezes 1 mais i, que é a taxa de juros unitárias, elevada a n, que é o período, mais a prestação que a gente vai depositar todo o período, multiplicado pelo que a gente pode chamar de fator de valor futuro. Então, eu vou tentar explicar isso para vocês através de uma linha do tempo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para entender. A gente começa lá no período inicial com o C0. Então, suponhamos que C0 seja uma quantia em dinheiro, uma quantia qualquer que vocês podem estipular. No segundo mês, na verdade, no primeiro, depois que você colocou,
você vai ter um juros que vai render sobre aquela parcela, sobre aquele capital inicial. Só que nesse primeiro mês vai entrar a primeira parcela. Então você vai ter o capital inicial, o juros sobre o capital inicial e mais a parcela. No mês seguinte vai acontecer a mesma coisa, você vai ter o juros sobre o que você tinha anteriormente e vai entrar mais uma nova parcela. E isso até chegar ao final de todos os períodos e você receber o seu montante. Vamos tentar esclarecer isso através de um exemplo numérico que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, considere que você tenha um capital de R$ 500 e decidiu fazer uma poupança. Você decide depositar R$ 100 todo mês e não fará saques. Nessa aplicação, vai render 0,5% de juro ao mês. Então, vamos tentar descobrir qual que é o montante dessa capitalização ao final de 10 anos. Primeiro passo que a gente tem que fazer para facilitar a nossa resolução é anotar os dados. Então, por exemplo, o C0 ele vai ser igual a 500, que é o capital inicial que a gente vai depositar. Depois disso, a gente vai depositar as prestações de R$ 100, que vai ser o nosso K, e o I, que é a taxa de juros unitário, a gente faz meio dividido por 100, que vai dar 0,005. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. O nosso I, a nossa taxa de juros, ela é ao mês. E a gente quer saber qual que vai ser o montante da capitalização ao final de 10 anos. E a gente não pode colocar o 10 direto, porque são períodos diferentes. Então, um truque que a gente pode usar é transformar 10 anos em 120 meses, que é só fazer 10 vezes 12. Então, vamos lá, a gente coloca esses números, esses dados na fórmula, e aí a gente vai fazendo as operações na ordem matemática. Então, primeiro a gente calcula o que está elevado, depois a gente faz a multiplicação de um lado, e aí a gente pode já subtrair aquele 1, e aí a gente chega a 910 mais 100 vezes 160. Então, resolvendo essa equação, a gente chega que a capitalização após 10 anos vai ser de R$ 17.310. Agora, vamos tentar fazer o inverso. Vamos trabalhar com operações de desconto. A lógica é quase a mesma, vocês vão ver. A gente já conhece a fórmula de juros compostos, que a gente viu no encontro anterior e já viu um pouquinho dela nesse encontro também. Porém, a gente vai chamar o C0 de A. É só uma questão de convenção. Ele vai continuar sendo o capital inicial, ele vai continuar sendo o valor atual, mas a gente vai trocar o A para a gente lembrar dele de uma outra forma. Porque agora o que a gente vai fazer vai ser descobrir o A. A gente não vai querer mais saber o M, o montante. A gente vai querer saber o valor presente, o valor atual. Então, a gente puxa o A, e aí a gente chega que A vai ser igual a M dividido por 1 mais I elevado a N. Ou então, o A pode ser também igual a M multiplicado por 1 mais I elevado a menos N. As duas fórmulas significam a mesma coisa. E você pode escolher usar qual que você preferir, que você tiver mais facilidade, e ela vai ser usada para situações de desconto. Então, vamos tentar clarear essas ideias através de mais um exemplo. Uma pessoa, ela quer liquidar uma dívida 3 meses antes do vencimento, representada por um título cujo valor nominal é de R$ 1.000. Sabendo que o banco credor utiliza uma taxa de desconto composto de 3% ao mês, encontre o valor do desconto. Então, reparem que aqui a gente não quer mais saber o montante. A gente quer saber o desconto. Então, usando aquela fórmula que eu apresentei para vocês e substituindo, a gente tem que o valor nominal, que é o M, é 1.000, e a taxa de juros unitária é 0,03. Então, somando 1 mais I, fazendo todas as operações, a gente tem 1.000 vezes 1,03 elevado a menos 3. E aí você vai precisar fazer essa conta numa calculadora científica. E para fazer esse exponencial negativo, você vai ter que digitar esse chapéuzinho, abrir o parênteses, digitar o número, que no nosso caso é menos 3, e fechar o parênteses.
Ou então você pode usar aquela outra fórmula e fazer 1.000 dividido por 1,03 elevado ao cubo, que é 1,09, que vai ser igual a R$ 915,14. Só que esse não é o desconto, esse é o valor atual. Então, essa pessoa, como ela vai pagar R$ 915, o desconto foi de R$ 84,86. E a gente faz isso subtraindo do valor nominal a quantidade do valor atual. Então, aqui, ó, se vocês forem usar a calculadora do celular de vocês, vocês podem teclar aquela tecla x elevado a y, e aí alguns celulares provavelmente abrem o parênteses automaticamente, mas se não vocês abram o parênteses, colocam menos o número a qual vocês desejam elevar, fecham o parênteses e continuam fazendo as contas de vocês normalmente. Então, na amortização composta, a gente vai calcular o valor atual de uma dívida que será paga em prestações periódicas e constantes, sobre as quais vai incidir a mesma taxa. Então, vamos novamente tentar traduzir isso através de um exemplo. Determine o valor de uma dívida que está sendo amortizada em 5 prestações mensais de R$ 1.000 postecipadas. Lembra que a gente falou lá no começo que postecipada é quando paga ao final de cada mês, sob a taxa de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, analisando o fluxo de caixa dessa situação, a gente vai tentar retroagir a data zero. Então, diferente da operação de desconto, como aqui a gente tem prestações mensais iguais, a gente vai ter que fazer elas uma por uma. Então, a gente vai fazer 1.000 dividido por 1,02 elevado a 1, depois elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, assim por diante. Se for mais prestações, a gente continua fazendo. Resolvendo isso, a gente vai chegar que o valor da dívida é de R$ 4.713,45. Então, o que aconteceu? O que a gente acabou de fazer? A gente tinha prestações, né? A gente tinha N pagamentos postecipados com um termo constante e periódico T, que são as prestações, sobre uma taxa unitária de juros I. Então, se vocês podem perceber que a taxa T ela se repete em cada um dos termos. Então, a gente pode puxar ela em evidência, dessa forma. E aí, se vocês repararem, aquele termo que estava entre colchetes no slide anterior, ele é a soma de N termos de uma PG, onde o primeiro termo e a razão é 1 dividido por 1 mais I. Então, a gente vai poder reescrever dessa forma e chegar nessa fórmula. Então, o capital, ou valor presente, ele vai ser a prestação multiplicado pelo que a gente pode chamar de fator de valor presente. Então, através da linha do tempo, a gente consegue perceber que é mais ou menos a mesma lógica que a gente usou anteriormente, só que ao contrário. Aqui a gente já tem um montante e dentro do montante já está embutido as taxas de juros de todos os períodos acumulados. Então, quando a gente aplica a fórmula, a gente vai retirar a taxa de juros de cada uma das prestações até que a gente chega no valor atual. Então, ó, vamos novamente a mais um exemplo. Uma pessoa ela obteve um empréstimo de R$ 100.000 para ser pago em 8 prestações iguais, mensais e postecipadas, sob a taxa de juros compostos de 10% ao mês. Qual é o valor de cada prestação? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai encontrar o T. A gente sabe que 1.000 é o valor atual, que é o valor que ele obteve o empréstimo. A gente sabe também que 10% é o valor dos juros, então o valor unitário vai ser 0,10, que ali já está somado, elevado a 8, que são 8 prestações iguais. Então, fazendo as operações, né, calculando ali o 1,10 elevado a 8, a gente chega em 2,14. E aí, subtraindo 1 na parte de cima e fazendo a multiplicação embaixo,
a gente chega a 1,14 e 0,21. Então, fazendo a divisão, a gente vai chegar em 5,33. Então, aí é só a gente passar o 5,33 para o outro lado e fica fácil. A gente vai chegar a prestações iguais de R$ 18.761,72. Bom, pessoal, por hoje é só e eu espero que vocês façam as atividades para que vocês consigam treinar um pouco mais e desenvolver as ideias que eu passei para vocês. E o livro que a gente usou para fazer esse encontro, ele chama Matemática Financeira para Educadores Críticos. É um livro muito interessante, é muito legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final e eu vejo vocês no próximo encontro.